A herança. A herança, ela serve para transmitir os membros de uma classe para outra classe. Então, através da herança, a classe que está herdando recebe os elementos como sendo por herança, né? Então, ela recebe pela genética dela. A classe que está herdando, a gente diz que é a classe mais especialista. E a classe que está sendo herdada, a gente diz que é a classe mais genérica. Elas também têm outros nomes. A gente pode chamar essa mais que tá sendo herdada de superclasse ou de classe pai. E a classe que está herdando, a gente chama de classe filha ou subclasse. Tá? É tudo, quer dizer, tudo a mesma coisa, né? Genérica, pai ou superclasse, e especialista, filho ou subclasse. Na teoria, quando você faz uma classe herdar outra classe, ela recebe todos os métodos e comportamentos que não são privados. Tá? Tudo que não for privado, ele recebe. Tá bom? A gente vai ver depois que tem alguns modificadores que podem impedir, além do private, pode impedir também. É o private e o packaging, em resumo. Vamos dar uma olhada na herança. Vamos criar um tipo de carro nosso. Tá? Digamos que a gente criou uma empresa aqui brasileira para produzir carros e a gente produz um carro, mas é um tipo específico de carro. Então vamos criar a nossa classe de criar carros. No Brasil tinha o carro da Gurgel, né? Vamos chamar o Gurgel. Vamos criar o Gurgel. E o Gurgel, ele vai ser do tipo de um carro, tá? Só que ele é específico do Brasil, tá bom? O carro, a gente vai fazer lá o carro da Amaral Gurgel, né? E ele é um carro específico, né? Mas ele vai ter tudo que o carro tem. Ele vai ter aceleração, vai ter pneus, vai ter motorista também. Só que a gente pode botar algumas coisas a mais no carro da Amaral Gurgel que não vai ter no carro comum. Vamos só terminar aqui, ó, dar uma olhadinha no carro, no carro, na herança, né? Através da herança a gente pode transmitir os membros e a herança ela tem uma sintaxe para isso. Então, na hora que a gente está criando a classe, nós vamos usar a palavrinha chamada extends para poder dizer que vai ser feita uma herança. A classe vai receber tudo que não for private e, na teoria, algumas coisas que são package e outras não, dependendo se está no pacote ou não. E tudo que for recebido por esses membros, então a gente pode entender que a classe vai ter esses elementos que foram recebidos. Tá? Não é possível herdar várias classes. O Java é uma linguagem que não permite herança múltipla. Existem outras linguagens, como C++, como Python, que permitem isso, mas o Java não permite. Tá bom? E aí tem também um problema de acesso para modificadores de acesso, né? Se a classe não for acessível, então nada consegue herdar, né? Você não consegue acessar a classe para fazer herança dela. Então ela tem que estar acessível. Aqui tem um exemplo de herança, né? Então tem lá existe uma classe chamada funcionário e outra classe chamada gerente. Então, funcionário, está aqui, ó, a classe funcionário declarada, tem um método chamado trabalhar, e aí tem lá o código lá que faz alguma coisa, não importa o que faça, e tem uma classe chamada gerente, que todo gerente, de certa forma, também é um funcionário. Então, a classe gerente aqui, ó, classe gerente herda de funcionário, então logo a classe gerente recebe esse método trabalhar, tá? Ele é público, ele não é private, então recebe numa boa o método trabalhar. Não vai aparecer aqui no código da classe gerente, escrito o método trabalhar, mas o Java entende que todo objeto do tipo gerente tem o trabalhar e tem também o liderar que foi criado para ele. E todo objeto do tipo funcionário tem o método trabalhar. Tá? Então está lá, public class gerente, herda de funcionário. Então ele já recebe o método trabalhar. E a classe gerente, além de ter o método trabalhar, tem o método liderar também. Está lá, public void liderar. E tem o método liderar que faz alguma coisa. Tá? Esse exemplo da direita é o de sobrescrita. Depois eu vou abordar esse tipo de exemplo. Tá? Vamos primeiro... essa parte aqui de sobrescrita eu vou deixar para a próxima aula, porque isso aqui vai demorar um pouquinho mais de 15 minutos para a gente falar.
Vamos fazer a nossa classe do Amaral Gurgel. Então, classe carro Gurgel, vamos chamar de carro Gurgel melhor, carro Gurgel, e vamos fazer com que ela herde de carro. Então, a gente põe extends carro, extends carro. Pronto, herdou de carro, tá? Pronto, não preciso fazer mais nada. É só gravar aqui, ó, como carro Gurgel. E naturalmente, essa minha classe carro vai ter tudo que tem em carro. Que tem carro. Tem pneu frontal direito, pneu frontal esquerdo, pneu traseiro direito, pneu traseiro esquerdo, motorista. Tá? A gente poderia muito bem substituir o nosso carro tradicional aqui, na nossa classe teste, pelo carro Gurgel. Carro Gurgel, Ctrl C, Ctrl V, carro Gurgel. Pronto. Ele é um tipo de carro. A gente pode compilar. Ixi, compilei errado. Compilar o teste. Executa o teste. Ó. Rodou a mesma coisa, só que ao invés de carro, usou o carro Gurgel. E a gente pode fazer com que o carro Gurgel tenha suas características especiais. Por exemplo, digamos que o carro Gurgel ele já tenha, deixa eu ver, ele tem uma função chamada, sei lá, passar lombada. Vamos criar uma função chamada passar lombada. Passar lombada. Lombada é uma coisa que tem muito aqui no Brasil e não tem muito nos outros países. Então, a gente diz que este carro aqui pode passar lombada. Alt print line. Este, opa, passou pela lombada. Então a gente diz que esse carro passa pela lombada. Salvou. Vamos mudar a classe teste para depois de fazer isso a gente chamar o carro Gurgel ponto passar lombada. Tá bom? Então ele vai fazer tudo isso e vai passar na lombada. Compila. Oh, caramba. Compila primeiro. E roda. Ó, passou pela lombada e o veículo rodou 60 km com o motorista. Entendeu? Então, o carro Gurgel, ele tem tudo que tem num carro e tem também o passar lombada. Já o carro comum, o carro que a gente criou, ele não tem o passar lombada, tá? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos voltar para usar o carro comum. Se a gente for usar o carro comum, ele vai ter motorista, não tem problema. Ele vai ter pneus, não tem problema. Só que na hora que tentar chamar o passar lombada do carro comum, ele não vai achar. Então ele vai dar erro, tá? Compilou, ó. A variável C do tipo carro não tem o método passar lombada. Então ele vai dar erro, porque este carro comum não pode se passar por um carro Gurgel. Agora, o carro Gurgel pode se passar pelo carro comum. Tá? O carro Gurgel tem tudo que tem no carro comum. Então a gente pode colocá-lo aqui para ocupar o espaço de um carro comum, mas o carro comum não pode ocupar o carro do Gurgel. Entenderam? Então, com isso daí, vocês viram dois tipos de dependência, né? A gente viu a dependência por herança e a dependência por agregação. Dependência por agregação é quando a gente vai agregando coisas na nossa classe para fazer com que a nossa classe funcione. E a dependência por herança é quando a gente faz com que a nossa classe herde de um outro tipo de classe e você recebe tudo aquilo por herança. Tá bom? Senhores, vamos finalizar aqui, porque tem mais, a gente vai abordar esse assunto mais vezes, tá? Mas ele é um assunto que não é tão trivial e vamos ficar aqui nesse ponto e tiro essas dúvidas e na próxima semana a gente continua com um pouco mais de herança, vamos falar na próxima semana de sobrescrita. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma coisa pendente? Eu acho que essa daqui foi a aula mais difícil que a gente já teve. Teve outras difíceis, mas essa daqui foi a mais complicadinha. Né? Ficaram dúvidas?
Quando você escreve pneu 1 igual new pneu, você cria uma variável que não aponta para lugar nenhum? Não, não. Muito ótima pergunta. Ótima pergunta. Vamos lá. Quando a gente escreve isso aqui, a gente está criando uma variável e essa variável a gente está declarando uma variável, estamos criando uma instância de pneus. Então lá na nossa memória heap lá, vamos criar uma outra, vamos limpar essa memória, né? Vamos criar um outro exemplo aqui. Quando a gente cria no nosso código, né, a gente coloca assim, pneu P1, ponto e vírgula. Aí sim, nós estamos criando uma variável e essa variável ela não aponta para lugar nenhum. Se você observar aqui, ó, lá no nosso main, aqui na nossa memória, no stack, no heap, essa variável P1 não aponta para lugar algum. Tá? Agora, quando a gente faz isso aqui, toda vez que você vê esse código aqui, new alguma coisa, ele está criando uma instância na memória. Então, quando você vê new pneu, nesse nosso caso, ele está criando uma instância na memória. Então, fizemos lá, ó, new pneu, criamos uma instância e depois criamos uma variável P1. Então, lá na memória, criou-se a instância, criou-se a variável P1, mas nenhuma aponta para o outro. Né? Para a gente fazer com que esse P1, essa variável P1 aqui, aponte para cá, para essa instância, a gente cria a instância e atribui essa instância à variável P1. Então, nesse momento, esta variável P1, ela passa a apontar, oh meu Deus, cliquei errado, ela passa a apontar para a instância que foi criada. Toda vez que você cria uma instância, ele retorna, digamos assim, o local onde essa instância está. Toda vez que tem um código para criar uma nova instância, ele vai retornar o ponteirinho onde essa instância está. E aí, quando você cria uma variável que recebe esse nova instância, essa variável passa a apontar para o local onde essa nova instância se encontra. Tá? Então, quando a gente faz assim, ela está criando uma instância e essa variável está apontando para essa instância recém-criada. Tá? Agora, se a gente fizer isso aqui, aí sim, essa variável não está apontando para lugar nenhum. Então ele cria a variável lá na área stack, mas ela não aponta para lugar nenhum. A gente diz que a variável, na verdade, essa variável ela nem foi iniciada, a gente não pode nem inicializar ela com alguma coisa, a gente não pode nem usar ela porque ela não foi inicializada com nada. Tá? Existe uma área da memória que a gente chama de null. É uma área, é como se fosse o limbo, né? Não existe nada nessa área da memória. Então, quando a gente não quer dizer que uma variável está apontando para alguma coisa, a gente quer dizer que ela não está apontando para nada, a gente efetivamente faz com que ela aponte para nulo. Então, a gente pega a variável e faz ela apontar para nulo. Aí no nosso código teríamos que mudar para isso aqui, ó. Igual a nulo. Aí sim ela está apontando para alguma coisa, mas ela está apontando para nulo. É alguma coisa que não existe, né? Ela aponta para uma área lá desocupada. Uma área desocupada não, uma área que não tem nada. Tá? Então são três coisas diferentes. Aqui aponta para uma instância, aqui aponta para alguma coisa, mas é nulo, não tem nada. E aqui nem aponta, ela não foi nem inicializada ainda. Tá? Essa daqui não pode nem ser usada. Essa daqui, iniciada e aponta para nulo. E essa daqui, iniciada e aponta para uma nova instância. Pronto. Tá? Só mais um exemplo, não sei se ficou claro. A gente também pode, vamos criar uma outra variável aqui, ó. A
gente pode fazer com que uma variável aponte para o conteúdo de outra variável. Então, ó, P4 aponta para P1, então ela foi inicializada e aponta para a mesma instância de P1. Tá? Mesma instância de P1. Então, se a gente for olhar lá na memória, fica assim, ó. Vamos pegar aqui P3, P4. P3 não aponta para nada. P4 aponta para o mesmo lugar onde está apontando a variável P1. Tá? P2 aponta para nulo e o P3 não aponta para nada. Vamos botar um nulo aqui em cima, para deixar mais organizadinho. Pronto. O P2 aponta para nulo, o P1 aponta para essa instância, o P3 não aponta para nada e o P4 aponta para o mesmo lugar que está apontando a P1. Senhores, vamos então encerrar por hoje e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Ótima semana para vocês, ótimo fim de semana também e um grande abraço a todos.